Tem uma passagem bíblica que é muito mal interpretada por muita gente, que é no livro de 1 de Coríntios, capítulo 10, no versículo 13, em que aí diz que Deus não permite que nós passamos por tentações que a gente não consegue suportar, né? Que de todas as tentações que a gente passa, Deus sempre nos dá um escape, né? Então, seja que todo tipo de tentação que nos leva ao pecado, né? Deus sempre nos dá um escape para que essa gente possa fugir, né? Resistir a uma mesma tentação. Então aí fala muito bem de tentação. Ele fala de tentação, pecado. Mas tem muita gente que usa essa mesma passagem para se referir ao sofrimento, né? Dizendo que não existe nenhum sofrimento que Deus permite que nós passamos, que nós não conseguimos suportar. Não é isso. Ele está falando de tentação, tentação e não sofrimento. E sim, existem sim sofrimentos que estão muito além das nossas forças. Existem sofrimentos que a gente sim não consegue suportar. Existe, ok? Existe um sofrimento tão pesado para nós que a gente não consegue lidar com isso. Como podemos ver também no livro de 2 de Coríntios, no capítulo 1, versículo 8 até o versículo 9. Se nós lermos essa passagem, nós vamos poder muito bem entender isso, né? Que até o apóstolo Paulo estava a passar, né? O apóstolo Paulo estava estiveram a passar por uma situação muito difícil, um momento tão difícil que eles não conseguiam suportar, que até o apóstolo Paulo chegou a pensar que poderiam morrer, que era tão difícil, o sofrimento era tão duro, que estava muito além das suas forças, que o apóstolo Paulo chegou até a pensar que poderiam morrer. E no versículo 9, aí o Paulo explica muito bem sobre isso, né? Que diz assim, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Porque Paulo aqui fala que depois de terem passado por aquele momento tão difícil, por aquela fase que ele pensou que não poderiam suportar, conseguiu entender que passaram por aquilo para que eles não confiassem em si mesmos, mas em Deus. Ou seja, quando nós estivemos a passar por momentos tão difíceis, tão pesados, que a gente não consegue suportar, que estão muito além das nossas forças, aquilo vem nos ensinar que nós devemos ser totalmente dependentes de Deus. Que existem coisas que nós devemos socorrer a Deus, para que nós não tenhamos a nossa própria confiança, mas que a nossa confiança seja em Deus. Que nós sejamos dependentes de Deus. Que quando vier um sofrimento, uma situação que está muito além de nós devemos socorrer a Deus. Devemos entregar os nossos problemas, as nossas situações horríveis a Deus, pedindo que Deus nos ajude a sair dessa mesma situação ruim. Amém? Então, para você que está a passar por uma situação tão difícil, uma situação que você não consegue lidar, e para você é impossível ultrapassar aquilo, confie em Deus. Entregue nas mãos de Deus. Peça que Deus te ajude, porque realmente isso está muito além das tuas forças, está muito além de ti. Tu não consegue suportar isso, é muito pesado. Então, entregue para quem, para ele nada é impossível. A Deus, somente Deus para poder te ajudar a sair dessa mesma aflição, dessa mesma situação difícil. Amém?